Ótimo dia, pessoal. Ótimo dia, povo de Deus. Nós estamos aqui começando a Escola Bíblica Dominical desse domingo. Faça o nosso curso bíblico aí, ó. Nós estamos também fazendo a alfabetização de jovens adultos. E hoje, agora, nós vamos assistir a Escola Bíblica Dominical. Hoje, domingo, é o primeiro dia de fevereiro. 1º de fevereiro de 2026. Deus está te ensinando a ser forte. Deus está te ensinando a ficar firme na palavra de Deus. Nós estamos aqui nesta manhã para meditarmos aqui, ó. Estamos na sala da oração e nós vamos meditar no livro de Lucas, no capítulo 5. Vamos ler junto? Olha lá. Vamos ler junto aqui, ó. Deus tem uma bênção para fazer na sua vida. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Olha aí, ó. E viu estar 2 barcos junto à praia, olha aí, ó, junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando no dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Olha aí, ó. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava deles e de todos os que com ele estavam. Olha aí, ó. Por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades em que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse: Vai, mostra-te ao sacerdote. Olha aí, ó. E oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais. E ajuntava-se, olha aí, ó. E ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém ele se retirava para os desertos e ali orava. Glória a Deus. A cura de um paralítico. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Olha aí, ó. E não achando por onde o puseram, e não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado
e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Olha aí que palavra maravilhosa. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe, olha aí, ó. Ele disse-lhe: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra, olha aí, ó. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama, olha aí, ó, em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E estando todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado, olha aí, ó, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, olha aí, ó. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha aí. Disse-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também um dos teus como os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhe disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado. Olha aí, ó. E então naqueles dias jejuarão. E disse-lhe também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cozer em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá, e os odres, e entornar-se-ão o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo, olha aí, ó, deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente o conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Olha aí, ó. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Vamos preparar para ensinar aqui a meditação, a mensagem desse domingo da Escola Bíblica Dominical, amém? Coloque a mão no seu coração e ore comigo a oração que o Senhor Jesus e faça a sua prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder, a honra e a glória pelo século dos séculos. Senhor, eu te agradeço por estarmos nesse domingo, dia 1º de fevereiro de 2026. Que o Senhor abençoe esse mês com toda sorte de bênção. Dirige o nosso coração, tira toda ansiedade. Toca nessa pessoa que está doente, que está enfermo, que está assistindo essa mensagem, que o Senhor ministre nela essa palavra de cura, essa palavra de restauração, essa palavra de esperança, de fé,
Que o Senhor fortaleça o coração dele e o coração dela. Que o Senhor prospere o teu servo, a tua serva a partir de agora. Que toda semente que foram plantadas, que possa produzir 100 por um, meu Pai. Nós cremos no milagre, é por isso que nós estamos aqui orando nesse grupo de oração, Jesus salva vidas, porque nós acreditamos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Senhor, abençoa essa escola dominical. Nos ajuda a fazer o melhor para ti. Dai-nos a tua unção, a tua presença. Abençoa todos que oram conosco nesse momento, nesse instante. Eu declaro a prece poderosa no poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos meditar? Abra o seu coração nesta manhã. É rapidinho, é só 30 minutos. Nós já estamos com 11 minutos. Já é apenas 30 minutos de mensagem aqui no nosso grupo. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas pelo menos ouçam a palavra. Só em ouvir, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Se você quer ser abençoado, coloque a palavra de Deus todos os dias, assim como eu estou fazendo hoje. Todos os dias eu leio a Bíblia. Todos os dias você não se alimenta o seu corpo físico, se alimente espiritualmente. Todo dia cante louvores. Você não viu que eu cantei louvores aqui? A gente canta louvores que quanto mais a gente tiver vida espiritual, mais nós seremos abençoados. Nunca se esqueça de ler, de orar. Todo dia fale com Jesus. Uma mini prece. Deus não quer palavras bonitas, Deus quer uma prece. Deus quer que você fale com Ele todos os dias. Agradeça pelo alimento, agradeça pela luta. Mesmo que você está desempregado, agradeça. Porque quanto mais você agradece, mais Deus te abençoa. É isso que você vai aprender nessa mensagem. Que Jesus, Ele é o Deus dos milagres. Jesus não mudou e jamais mudará. Você está pronto para meditar na palavra de Deus? Abra o seu coração. Deus está presente aqui nesse lugar, nesta manhã. Abra o seu coração. Bom dia, pessoal. Glórias a Deus. Aleluia. Eu quero que você abra o seu coração agora. Nós vamos explicar aqui a palavra de Deus. Essa mensagem a gente compartilha no Facebook, no YouTube e no nosso grupo de oração. Então você é um privilegiado, porque muitas pessoas não têm essa oportunidade que você está tendo agora de meditar na palavra de Deus. Nós estamos aqui nesse domingo dia 1º de fevereiro. Olha lá, onde Jesus está, meu amigo, acontece milagre. Preste atenção. O primeiro milagre do capítulo 5, o milagre da grande pesca. O lago da Galileia, também chamado de Quinerete, em Números 34:11 mostra isso, Quinerete, ou Genezaré, Lucas 5:1 aqui é chamado de Genezaré, e Tiberiades, em João 6:1, tem 3 nomes, né? Mas é o mesmo lago que aparece aí. Está situado ao norte de Israel. O comércio da pesca era intenso no local devido à abundância de peixe. Nesse trecho, Pedro e os demais pescadores experientes haviam trabalhado a noite inteira sem conseguir, contudo, sem conseguir nada, né? Sem conseguir nenhum peixe. Contudo, em obediência à palavra do mestre, olha lá. Contudo, em obediência à palavra do mestre, o apóstolo decidiu, olha aí, ó, ir novamente. Dessas vezes, os peixes foram tanto que eles precisavam de ajuda de outro barco. Qualquer trabalho só rende fruto sob a palavra de Deus. Você viu aí? Portanto, quando a voz do Altíssimo falar no seu coração, seja por meio da leitura das Escrituras ou da pregação da palavra, valorize o que lhe for revelado e ponha isso em prática. Assim sendo, sua vida romperá em abundância de bênção prometida pelo Pai Celeste. Aqui acontece um milagre, porque eles sabiam que não tinha peixe ali, mas Jesus disse, vai que eu vou abençoar. Quando Jesus entra no nosso barco, na nossa vida, os milagres têm que acontecer. Milagre é aquilo que a gente não consegue explicar, meu amigo. Pedro ali, eles ficaram assustados, como vocês estão vendo aí no versículo. Pedro disse, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador.
Pedro só foi lá porque Jesus, ele sabia que Jesus era sobrenatural. Você está entendendo? Quando a palavra é ministrada no sobrenatural, não tem como a pessoa não ser abençoada. Pedro acreditava, por isso que ele foi. Ele poderia ter dito, eu não vou. Tem muitas vezes, isso acontece com muita gente. Tem muita gente que pede conselho de mim. Tem muitas pessoas que hoje estão numa benção, porque perguntaram da sua família assim, eu não vou fazer essa faculdade. Eu conheci um rapaz aí, que ele disse para mim, todo mundo disse assim para ele, olha, faz essa faculdade. Aí outro disseram para ele, não, a maioria disse assim, não faz, tu tem que trabalhar, esse negócio de fazer faculdade não dá dinheiro. Eu fui o único que disse assim, ei meu amigo, Deus quer te dar uma nova oportunidade. Deus vai abrir portas. E ele foi, fez a faculdade, gastou 4 anos da vida dele. E ele só não é abençoado totalmente porque muitas pessoas ainda ficam ouvindo a conversa dos outros. Você está entendendo? Pedro poderia ter ouvido a conversa dos seus companheiros. Ei, não deu, né? O que vamos fazer? Deixa para amanhã. Mas Jesus disse, vai. Olha lá. Jesus disse, ei, olha aí, ó. Jesus deu uma palavra. E quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao mar, lança-te a vossa rede para pescar. E ele disse essa palavra, não apanhamos nada a noite todas, mas ele diz aqui, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Se você acredita na palavra de Deus, Deus vai te dar vitórias. Se você acreditar na palavra de Jesus. Muitos não são abençoados porque vão para a igreja e depois da igreja se esquece da palavra de Deus. Às vezes a mensagem a bênção já foi dada lá na igreja. Eu preguei numa igreja em 1994 essa mesma palavra. Lá tinha pessoas que não tinham nada. Eu orei naquela noite e disse assim, Deus vai te dar carro, vai te dar moto, vai te dar. Teve uma pessoa que disse, será? Falou assim mesmo na frente de todo mundo. Será? Aí eu disse, só você não vai ser abençoado, porque você não acredita na palavra dele. Falei na cara dele, eu estava cheio do Espírito Santo. E realmente todo aquele pessoal ali, Deus abriu portas. Em menos de 6 meses, Deus abriu porta, abriu emprego, compraram moto, compraram carro. E aquele rapaz que disse será, acabou sendo preso. Foi ser fiador de cerveja, ele passou quase uma semana preso. E os irmãos da igreja foram dizer, pastor, vai tirar o irmão? Eu digo, não vou tirar. Ele não acredita na palavra de Deus. É para ele aprender que nós não podemos ter dúvida quando nós servimos a Deus. Você está entendendo? Hoje está cheio de gente nas igrejas duvidosos. Acreditam em imagem, conversa fiada, mas não acreditam que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Como dizia o apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses. Aqui a cura de um leproso é a segunda sobrenatural. Você observa que já teve um milagre sobrenatural. Olha lá, a lepra hoje, a hanseníase, ela continua existindo aqui no Brasil e no mundo. Olha lá. Um leproso aproximou-se de Jesus e fez-lhe um pedido. Olha lá. Se quiseres, pode limpar-me. O mestre respondeu, quero ser limpo. Apesar de não estar ciente da vontade do Senhor, o homem havia aprendido que Jesus tinha condição de curá-lo se quisesse. O mesmo já não ocorre muitas vezes conosco. O mesmo já não ocorre conosco. Vivemos após o Calvário, onde Cristo cumpriu exatamente a vontade de Deus, tomando sobre si as nossas enfermidades e levando as nossas dores. Hoje, todos os doentes, oprimidos, pecadores e demais sofredores já podem saber que a vontade de Deus é que vivam libertos e desfrutem da vida abundante. Pois o Altíssimo lançou nossas cargas sobre seu Filho. O próprio Jesus convidou todos os que estão cansados e sobrecarregados a ir ao seu encontro para receber alívio. Mateus 11, 28 e 29 está escrito isso. Aquele homem ali, Jesus curou imediatamente. Foi uma cura sobrenatural. A lepra até hoje só tem tratamento hoje, muitos dizem. Mas a hanseníase só é curada pelo poder de Deus. Aqui vem o segundo milagre do capítulo 5. A cura do paralítico. Olha lá.
nesses versos fica nítido o contraste entre a atitude dos religiosos judeus e de alguns homens de fé. Um paralítico foi levado à presença de Jesus por 4 amigos que, ouvindo os ensinamentos do mestre, creram que ele curaria o enfermo. Aqueles homens poderiam ter recuado diante da dificuldade, mas ao contrário, subiram ao telhado e fizeram com que o paralítico chegasse até Jesus. Ao ver a fé, olha lá, ao ver a fé que os 4 companheiros possuíam, o Senhor a honrou e disse ao portador da paralisia que os seus pecados deles estavam perdoados. Os escribas e fariseus, olha lá, que estavam ali, criticaram a atitude do mestre, dizendo que ele não tinha poder para fazer tal coisa, pois não criam que ele era o Messias. O Cristo, aqui ó, Cristo deixou claro que ele é Deus, por isso tem autoridade para curar enfermidades e perdoar pecados. Hoje tem muita gente agarrada em religião aí, ó. Hoje tem aqui no Brasil muitas seitas que até usam o nome de Jesus, Jesus Cristo, os santos de Jesus, os santos, né? Coloca-se Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. E tem aquelas igrejas que guardam o sábado, que acreditam em tudo que é cura de remédio, mas não acreditam no poder de Deus. E tem aquelas outras religiões que são testemunha de Jeová, que também não acreditam. Acreditam só no Velho Testamento. Eles não acreditam nessas curas. Por mais que está na palavra, está na Bíblia deles lá, mas eles não acreditam. Hoje muitas pessoas, elas estão agarradas em religião. Tem muitas religiões aí, religião que faz teatro aí, que você conhece, que só fazem teatro, elas também não acreditam no poder de Deus. Tem muita gente que frequenta muitas igrejas aí que, vamos orar primeiro para São Jerônimo, primeiro Maria, né? Ainda diz, Maria, passa na frente, Maria. Muitas pessoas acreditam em religião e muitas pessoas continuam paralíticos. Essa paralisia que eu estou falando não é somente uma paralisia física de uma pessoa aleijada, mas é uma paralisia espiritual. Tem pessoas que estão há anos paralíticos dentro dessas religiões, não prosperam, vivem uma completa miséria. Um dia desse, um jovem de uma igreja dessa aí, da Testemunha, essa seita ela é tão demoníaca que ela diz assim que a pessoa não deve depender do Estado. Além de não acreditar no poder de Deus, um rapaz que já era para ter se aposentado, ele não quis pedir aposentadoria porque a igreja, a religião dele, diz que ele não deve receber de nada do Estado. Não deve servir a pátria e nem deve receber aposentadoria. Olha lá, uma miséria. E ele na miséria, passando fome, ninguém ajudava, a roupa dele só um farrapo. E eu cheguei com ele e disse assim, pare de acreditar em religião. Jesus existe. E o Jesus que eu acredito, ele quer te ajudar. Você vai dar entrada na sua aposentadoria. Ele disse, mas eu já fiz isso, eu não consigo. Eu digo, mas você vai. E ele acreditou na minha palavra e naquele mesmo dia ele disse, olha, Deus é tão maravilhoso que eu encontrei uma mulher ali na última rua que ela vai me ajudar. Não passou nem um mês, ele se aposentou. Aí ele disse, ainda bem que apareceu uma pessoa que nem você. Porque a maioria das pessoas da minha religião disse que eu não devia, que eu devia aceitar a minha situação. Que Jeová iria me sustentar. Olha lá, que Jeová iria me sustentar. Jeová é Deus, meu amigo. Só que ele é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essas pessoas só acreditam no Jeová do Velho Testamento. No Velho Testamento quase não tem cura de paralítico. Você pode ler o Velho Testamento todinho. Quase não tem cura, porque os profetas eles não usavam muito o poder de Deus. Foram poucos os profetas que foram usados por Deus. Já Jesus é Deus. Jesus curou muita gente, muitos paralíticos, e até hoje muitos paralíticos são curados por muitos pastores. Por quê? Muitos pastores utilizam o poderoso nome de Jesus. É no poderoso nome de Jesus que nós somos curados. Eu já cansei de dizer para você que eu mesmo passei 4 anos de asma crônica, aquela asma que mata, aquela asma que faz você ficar bem magrinho. E de 8 aos 12 anos eu sofri de asma crônica, não dormia a noite toda. E Jesus, o missionário, me curou,
fazendo uma oração, um copinho de água, que eu vou já fazer uma oraçãozinha aqui e você vai ver como Jesus é poderoso. Eu tomei um copinho de água, o missionário orou, disse, beba essa água e receba a cura no poder do... Nunca mais você vai ter asma. Em nome de Jesus, eu fui curado. Eu quero dizer para você que Jesus está vivo. Jesus está aqui nessa prece que nós estamos fazendo. Nessa palavra, Ele está conosco. Jesus continua curando. Muita gente é curado de AIDS, é curado de todo tipo de doença, porque Jesus está vivo. Não precisa você acreditar em religião. Não acredite em mim, acredite na palavra de Deus, acredite em Jesus. Eu vou orar e Jesus vai te curar. Agora, você pode passar essa mensagem para alguém. Eu orei num homem que estava há 30 anos lá em São Sebastião do Atomã com lepra. Não saía uma lepra e ao mesmo tempo uma paralisia. Ele passava o dia dentro de uma rede e não podia se levantar. A lepra não fazia ele se levantar. Além de ter a lepra na perna todinha, ele tinha paralisia na perna. E naquele momento em que eu orei com óleo de unção, passei óleo de unção e disse, agora receba. Em nome de Jesus, essa lepra sai agora do corpo desse homem. E esse homem se levante. Eu quero ver amanhã o senhor na igreja lá. E ele foi na igreja com a perna sequinha, a lepra secou e ele se levantou depois de 30 anos. E naquela mesma noite, uma mulher que era surda de nascença recebeu a cura. Sabe por quê? Porque Jesus está vivo. Toda doença Jesus cura. Ele disse que uma dos ensinamentos que eu falo todo dia aqui, eu oro por doença e as pessoas dizem, mas pô, você ora todo dia? Eu oro porque Jesus cura todo dia. Todo dia eu oro aqui, Jesus cura. Você está entendendo, amigo? Jesus está aqui nessa prece que vamos fazer agora. Nós vamos encerrar aqui a nossa escola dominical e eu vou orar por você aqui. Ó. Você que está doente, coloque a mão no seu coração. Muitas vezes, eu oro por mim mesmo quando eu estou doente. E Jesus me cura, porque Jesus ouve qualquer oração. Não importa, não precisa você orar bonito, não. Vai dizer, Jesus me toca em mim. E Jesus vai te tocar agora. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Você que tem algum doente, aí você pode levar um copo com água, você pode preparar uma garrafa de água aí. Não estou pregando macumba, não. Nem feitiçaria. É Jesus. A fé, ela é o remédio sobrenatural. Vou orar agora. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Toca agora nessa criatura, meu Pai, que está colocando a mão no coração. Repreende toda a pneumonia, repreende toda doença, toda diabetes, toda pressão alta, todo o problema no sangue, nos ossos agora, da cabeça à planta dos pés, que essa pessoa seja curada. Essa pessoa que está consagrando um copo de água para dar para o doente, que essa pessoa receba agora, pela fé, a cura, assim como eu fui curado de asma crônica, que essa pessoa seja curada agora no poder do nome de Jesus. Pai, abençoa todos que vão amanhã atrás de emprego, que estão desempregados. Eu estou ministrando a tua palavra. Sob a tua palavra eu estou lançando esta bênção. Todos aqueles que vão amanhã atrás de emprego vão ser abençoados. A porta vai se abrir e essa pessoa vai ser dizimista na casa do Senhor, assim como eu sou dizimista. Que o Senhor abençoe todos com a tua mão sacrossanta. Abençoa toda a nossa família, minha parentela. Eu declaro a prece poderosa no poder do nome de Jesus. Amém. Diga amém, diga eu creio, que eu tomo posse. Levante sua mão direita e declare. A vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz, que Deus abençoe e compartilhe essa mensagem de fé. Paz esteja no teu coração.